passado, e hoje então teremos mais um momento para conhecermos a vontade do Senhor para a nossa vida através desse texto. Se você já está aberto aí, eu gostaria que você ouvisse algo antes de lermos, que entendo eu é muito importante. Eu entendo, meus irmãos, que nós vivemos hoje numa sociedade que implantou um pensamento de igualdade entre homens e mulheres, que mais, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, vem causando confusão, que na verdade trazendo luz nesse conflito eterno entre, conforme de Gênesis, entre o macho e a fêmea. Vem causando mais confusão do que trazendo luz a esse tipo de relacionamento. É um feminismo, meus irmãos, um pensamento feminista, que a despeito de ter alguns pontos positivos, nós precisamos admitir isso, na sua grande maioria, no seu bojo, no seu conteúdo, vem na verdade estimulando mais a guerra que a paz entre os sexos. Um pensamento de igualdade entre homens e mulheres, que a rigor inverteu os valores, eu diria que milenares, meus irmãos, estabelecidos e criados por Deus no relacionamento desses dois seres, um homem e uma mulher. Esse pensamento vem invertendo esses valores. Diante desse cenário, considerando então aquilo que eu estou chamando aqui de uma confusão generalizada que há entre os papéis do homem e da mulher, sobretudo, atenção agora, sobretudo dentro da família e dentro da igreja, eu convido a todos aqui a que nós olhemos para esse texto e à luz dele nós encontremos aqui os valores que a palavra de Deus ensina nessa relação homem e mulher, nessa relação macho e fêmea, especialmente apontando aqui para a questão das mulheres. E hoje, de fato, nós vamos focar de uma maneira especial no valor e no papel das mulheres, sejam elas solteiras, sejam elas casadas, as mulheres no geral. Para isso, vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 16 de Romanos. Começamos aqui pelo versículo 1. Recomendando-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Versículo 3: Saudai Priscila e também o seu marido, Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todos os da igreja dos gentios. Versos 6 e 7: Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e sua esposa Júlia, seus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versos 12 e 13: Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada, ou seja, amada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente quem? A sua mãe, que também tem sido mãe para mim. E finalmente os versos 15 e 16. Saudai Filólogo, Júlia, saudai Nereu e sua irmã. Saudai também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude mais uma vez a compreender a tua palavra. Abra os nossos olhos, por favor, Senhor, para que compreendamos as maravilhas da tua
tua lei, da tua palavra, as maravilhas que estão aqui nesse texto. Pedimos-te assim no nome de Jesus. Amém. Amém. O cristianismo, meus irmãos, não só reconhece o valor, mas reconhece também e destaca isso, o papel da mulher. Eu disse há pouco que nós teríamos hoje aqui um foco especial, não exclusivo, mas um foco especial nas mulheres. Nas Escrituras Sagradas nós encontramos mulheres que tiveram grande destaque na sociedade. Eu cito aqui duas. A primeira delas, Débora, profetisa, juíza, lá no Velho Testamento, em uma situação bastante difícil, conseguiu conduzir, naquele momento, algo complexo. Esther, a rainha Esther, que sobe ao trono, torna-se rainha, obviamente casada com o rei, e na sua posição, ela, conduzida pelo Senhor, de maneira absolutamente corajosa e ousada, salva milhares de pessoas da morte, gente do seu povo. Com Débora e Esther, nós teríamos aqui uma lista grande nas Escrituras Sagradas, e fora delas, mulheres de Deus que vêm sendo usadas pelo Senhor na liderança em várias áreas, em vários setores. No entanto, meus irmãos, eu gostaria que todos estivessem bastante atentos a isso, no contexto familiar e no contexto eclesiástico, ou seja, dentro do lar e dentro da igreja. As mulheres não são líderes. As mulheres não são. No lar, o cabeça é o homem, não a mulher. Na igreja, os líderes, pastores, bispos, presbíteros, são sempre homens, não são mulheres. Deus, na sua soberania, meus irmãos, soberanamente, de maneira amorosa e perfeita, determinou que essas funções fossem exclusivamente masculinas. Há vários textos bíblicos que fundamentam isso. Nós não temos tempo aqui para lê-los, mas se você desejar, eu passo para você depois isso. 1 Timóteo capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 11, eu destaco apenas um desses textos aqui, 1 Coríntios versos 2 e 3, temos lá o seguinte, Paulo dizendo: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim, retendo as tradições assim como vô-las entreguei. Paulo está feliz com aquela igreja, porque aquela igreja estava observando os seus ensinos. Mas ele diz na sequência: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E ele diz: e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O homem é o cabeça da mulher. O mais interessante aqui, meus irmãos, é que no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, onde Paulo diz isso, lá no final do seu tema, do seu assunto, quando ele está tratando dessa questão, ele diz em outras palavras: olha, qualquer pessoa que quiser causar com esse assunto, quiser gerar alguma polêmica sobre isso, eu quero dizer que esse tema já está pacificado no cristianismo. Não há o que discutir a respeito disso. No cristianismo, dentro de casa, no lar, o cabeça é o homem. E na igreja, os líderes são os homens. É um assunto que já está resolvido. Paulo diz isso lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 16. Mas eu queria que você observasse o seguinte aqui. Observe agora. No contexto de empresas, no contexto da administração pública, etc., a liderança feminina é absolutamente natural. Eu diria que autorizada por Deus, inclusive. Biblicamente, nada impede que uma mulher seja dona do seu próprio negócio. Veja que coisa interessante.
Biblicamente, nada impede que uma mulher seja gerente de uma empresa ou chefe de Estado. Recentemente tivemos aqui no Brasil uma mulher sendo presidente dessa nação. A Bíblia não impede que isso ocorra. Não impede que uma mulher seja uma parlamentar ou uma diretora de alguma instituição privada ou pública, etc, etc. A Bíblia não impede isso. A Bíblia não diz que mulheres não podem ocupar esse cargo. Fora do contexto do lar e da igreja, toda e qualquer mulher pode e deve ocupar os postos mais altos de liderança. Podem e devem, obviamente, meus irmãos, considerando aqui a competência e o merecimento para aquela função que aquela mulher tenha. Mas a Bíblia não impede isso. No entanto, insisto eu aqui, dentro do lar e da igreja, a posição de liderança é exclusivamente masculina, salvo, evidentemente, algumas exceções, mas a regra é essa. Observe para o outro lado aqui que a Bíblia em nenhum lugar vai afirmar que as mulheres são menos especiais que os homens. Não há nenhum momento na Bíblia que se encontra isso. Que as mulheres sejam inferiores ou que possuam menor valor de desempenho nos seus papéis. Não há nada disso na Bíblia. Veja, portanto, que fora desses dois contextos, lar e igreja, muitas mulheres tornam-se grandes líderes, merecendo, obviamente, as mais justas homenagens, honras e créditos por aquilo que fazem, a sua liderança e no seu comando. Eu queria que você observasse finalmente aqui, meus irmãos e irmãs, que a mesma Bíblia que aponta uma liderança exclusivamente masculina no lar e na igreja, é a mesma Bíblia que vai mostrar que homens e mulheres, como eu disse e insisto aqui, homens e mulheres são iguais diante do Senhor. Há alguns textos aqui que nós não vamos ler, mas se você quiser eu passo para você depois e vou mostrar isso. Homens e mulheres diante do Senhor são iguais. Resolvida essa questão, eu volto aqui para o texto. E aqui Paulo envia saudações e faz recomendações a pelo menos 26 pessoas, citando seus nomes, ou fazendo referência muito específica àquilo que elas são, ali no contexto em que elas vivem. Sendo que, pelo menos, dessas 26 pessoas, 10 são mulheres. E eu quero lembrar aqui, meus irmãos, que Paulo cita o nome dessas mulheres, ou faz referência à qualificação delas. Aqueles que estiveram comigo aqui no domingo passado vão se lembrar que houve um momento no sermão ali em que eu lembrei que a ideia de citar o nome, de fazer referência ao nome, traz no contexto o ponto em que, quando isso ocorre aqui, isso quer dizer que essas pessoas são reconhecidas, são estimadas, têm o seu valor, não são apenas mais uma no meio da multidão. Eu fiz referência a isso no domingo passado, conversamos um pouco a respeito disso. O que Paulo, portanto, está fazendo aqui, meus irmãos, é mostrar que essas mulheres aqui, elas são mulheres especiais. Elas têm o seu valor e Paulo as estima, Paulo as respeita e por isso ele cita o nome delas e faz referência a elas. E eu lembro o nome delas aqui mais uma vez. Paulo cita Febe, cita Priscila, Maria, Júnias, Trifena, Trifosa, Pérside, faz referência à mãe de Rufo. Nós não sabemos o nome, mas Paulo diz a mãe dele. Paulo cita Júlia e finalmente cita a irmã de Nereu. Veja, meus irmãos, a pergunta nesse caso Paulo está demonstrando aqui claramente que tem um respeito profundo por essas mulheres. A pergunta é: quais são as lições que nós podemos aprender com essas mulheres citadas aqui, essas mulheres de Roma, ali da igreja de Roma? Que é que as mulheres que estão hoje à noite aqui casadas, solteiras, podem aprender,
O que os homens que estão hoje aqui, casados, solteiros, podem aprender com essas mulheres? Com a referência que Paulo faz a elas. Veja, a primeira mulher citada aqui é Febe. Essa mulher, ela não pertence à igreja de Roma, mas ela é citada aqui. Febe não era daquela cidade, não era daquela igreja, ela está a caminho da cidade de Roma. Ela serve aqui de exemplo, eu diria aqui, para muitas mulheres cristãs no nosso dia. 2000 anos depois do contexto em que aquela mulher vive, aquilo que ela é e aquilo que ela faz vai servir de exemplo para muitas mulheres hoje. Muitos homens também, mas de maneira especial para essas mulheres. Por quê? Porque Febe, nós não temos certeza disso, de qual das duas circunstâncias ela fazia parte, de qual dos dois contextos, mas certamente ela era ou solteira ou viúva. E uma dessas duas realidades, Febe se encontrava. Uma mulher trabalhadora, bem-sucedida. Nós já vamos tentar encontrar aqui as razões pelas quais nós compreendemos isso. Mas acompanhe comigo novamente os versos 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudais em tudo de que vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive, Paulo diz. Veja, eu disse há pouco que provavelmente ela era solteira ou viúva. Nós extraímos isso, meus irmãos, do fato dela aparentemente ter o hábito de ajudar financeiramente e materialmente outras pessoas. Nós encontramos esse contexto, esse detalhe, essa curiosidade aqui na vida dela, tendo em vista que Paulo afirma que ela serviu de grande auxílio. Essa expressão grande auxílio está em algumas versões bíblicas. Aqui nós temos a versão quando Paulo diz que ela é protetora. A ideia aí é que ela foi uma grande auxiliadora para muita gente. E Paulo diz inclusive para ele. Para ele. Febe, por um outro lado, era uma espécie aqui de diaconisa. Ela servia ali na região de Cencreia, fazia parte ali do contexto de Corinto. Apenas uma curiosidade aqui. Corinto, que era a região mais conhecida, ficava a cerca de 1000 quilômetros. Vocês ouviram? 1000 quilômetros de Roma. Era uma viagem a pé, possivelmente aí de 2 a 3 meses. E é esse percurso que Febe está trilhando para entregar essa carta até a igreja lá de Roma. É esse percurso durante todo esse período, meus irmãos. Uma mulher de caráter, possivelmente uma mulher de caráter irrepreensível, inclusive pura nas suas atitudes, nas suas ações, até porque Paulo faz questão de chamá-la de nossa irmã, a nossa irmã. Portanto, meus irmãos, a partir desse quadro, eu diria aqui que toda mulher pode e deve, em primeiro lugar, trabalhar. Pode e deve, a partir da sua profissão, do seu trabalho, ser bem-sucedida, ter recursos bons, consistentes, por causa disso. No entanto, eu faço um parênteses aqui, com o mesmo afã que toda mulher, à luz do que a palavra de Deus está dizendo sobre Febe, com o texto pessoal dela, toda mulher que seja solteira ou viúva, pode e deve trabalhar e ser bem-sucedida, mas o mesmo afã para ter isso, deve também ter o mesmo afã para entregar os seus ganhos, os seus recursos no reino de Deus e para o bem do próximo. Ter a mesma gana, o mesmo desejo profissional, esse mesmo desejo do investimento no reino de Deus. Paulo diz algo a respeito disso, quando ele escreve ali para a igreja de Éfeso, não só em relação às mulheres, mas em relação aos homens também. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava não furte mais. Está falando isso lá dentro do contexto. Mas aí ele diz,
antes trabalhe. Antes trabalhe. Fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é legítimo. Mas com qual objetivo? E aí Paulo diz, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Para fazer isso. Para que se tenha condições de ajudar alguém. Para que se tenha dinheiro, recursos, para auxiliar quando alguém precisa. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Paulo então diz isso. Agora veja, as mulheres que trabalham, e trabalham bem, têm sucesso nisso, devem tomar cuidado para não, com isso e por causa disso, abandonar o serviço da igreja, deixar as coisas de Deus. Ao contrário, essas mulheres e também os homens devem se envolver na medida do possível no reino e no trabalho da igreja local. Tem disposição de trabalhar, tem disposição de usar os seus talentos, a sua força física, a sua capacidade mental ali na sua profissão. O que Febe está fazendo aqui exemplarmente é utilizar essas coisas também no reino de Deus, de maneira muito clara, de maneira transparente, de uma forma muito transparente. E eu diria aqui que há muitas maneiras, meus irmãos, de todos serem servos, de todos servirem ao Senhor, mulheres e homens, discipulando, ensinando, atuando em alguma área da igreja, seja na área financeira, seja no cuidado dos bens, dos patrimônios. Há muita coisa a ser feita. Homens e mulheres, a despeito da sua profissão, do seu trabalho, podem se envolver no reino de Deus dessa forma. Mas veja, meus irmãos, Febe, além de contribuir financeiramente, levava aqui uma carta para Roma. Ele estava fazendo um serviço à parte daquilo que Deus havia lhe conferido como atuação profissional e no reino do Senhor. E com ela, de posse dessa carta, seguia ali a palavra de Deus, mas também recursos financeiros do seu próprio bolso, para certamente abençoar alguém que tinha ali alguma necessidade. Vejam, meus irmãos, as mulheres cristãs, solteiras, viúvas, e por alguma razão estão caminhando sem alguém ao seu lado, essas mulheres devem sempre zelar por se manterem dignas de todo respeito. Febe mostra isso. Febe revela isso. E Paulo demonstra isso nessa carta, nessas palavras, diante daquilo que ele coloca a respeito de fé. Por um outro lado, os homens também devem tratar essas mulheres, sejam solteiras, sejam viúvas, com toda a decência e com todo o respeito e com todo o carinho, como irmãs em Cristo, da mesma forma que Paulo trata. Então nós temos aí uma primeira observação, meus irmãos, dentro desse contexto aqui, quando Paulo está terminando essa carta à igreja de Roma, no capítulo 16. Mas prossigamos um pouco mais aqui. Tendo falado de Febe, solteira ou viúva, Paulo agora vai falar sobre Priscila, casada, esposa ali de Áquila. Romanos 16, versos 3 e 4. Vamos ler mais uma vez. Saudai Priscila e saudai o seu marido, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas todos os da igreja dos gentios. Você observa aí que o nome de Priscila vem antes do nome do seu marido. Isso é curioso, porque dentro do contexto aqui em que esse casal está vivendo, o nome do marido viria primeiro. Lembram-se que eu disse há pouco que o marido é o cabeça do lar. E o nome do marido, dentro da situação natural aqui, viria primeiro. Áquila e Priscila, mas o nome de Priscila vem primeiro. Por quê? John Stott, um dos nossos teólogos contemporâneos, falecido agora em 2011,
ele aponta aqui 3 possibilidades. A primeira delas, por que o nome de Priscila vem primeiro? Primeiro, talvez porque ela tenha se convertido a Cristo primeiro que Áquila. Essa é a primeira possibilidade. Ela havia se convertido primeiro. Segunda possibilidade, talvez Priscila fosse uma mulher de família com destaque social ali na cidade, na região. Então o destaque social dela conduziu a Paulo a colocar o nome dela primeiro. Uma terceira e última possibilidade, talvez Priscila possuísse uma personalidade dominante em relação ao seu marido. É aquela que diz e tem que acontecer. Você conhece algumas mulheres assim. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais logo a seguir. Mas veja, seja como for, Paulo parece reconhecer a posição de destaque aqui de Priscila. E o interessante é que Paulo não condena isso. Não diz nada negativamente a esse respeito. Então, nós precisamos pensar aqui um segundo, 1 minuto. Os maridos deveriam fazer o mesmo. Nós estamos falando agora de uma mulher que é casada. Os maridos deveriam considerar isso, meus irmãos. No caso de uma mulher casada, ter algum destaque ali em relação ao seu marido, talvez maior do que o dele, esses maridos deveriam dar suporte e apoio às suas esposas, sobretudo ou principalmente quando elas se destacam no serviço do reino, dentro da igreja, ou mesmo fora do contexto eclesiástico, quem sabe profissionalmente. Percebam isso, meus irmãos? Ainda trago aqui 2 observações sobre esse casal, Priscila e Áquila, especialmente sobre Priscila, essa senhora aqui. Veja, 2 observações. A primeira delas, o trabalho profissional que este casal desempenhava era para Cristo. Essa é a primeira observação. Veja, aquilo que Priscila fazia, do ponto de vista profissional, era para o Senhor. O que é que Priscila fazia? Ela era uma fabricante, ela fabricava tendas, junto com o seu marido. Nós encontramos isso lá em Atos capítulo 18, você pode procurar depois, versículo 3. Portanto, olhando para isso, a gente vai concluir que Priscila e Áquila, eles não eram missionários itinerantes. Eles não trabalhavam ali pregando o Evangelho, eles não trabalhavam de tempo integral nessa área de pregar o Evangelho, como eu, por exemplo, que sou pastor presbiteriano, eu sou pastor de tempo integral. Eu não tenho outra atividade a não ser pastorado. Priscila e Áquila, certamente não. Eles não eram missionários de carreira. Esse é o ponto. Mas atenção, tudo que eles faziam, todas as suas realizações, todas as suas ações, profissionais inclusive, era tudo para Deus, para o Senhor. Todo o tempo, todo o talento que eles tinham, todos os recursos financeiros e materiais, tudo era para o Senhor Jesus. Esta é a primeira observação que eu faço. O trabalho profissional deste casal, o que eles desempenhavam profissionalmente era para o Senhor. Segunda observação, o amor que eles demonstravam pelos outros era um amor concreto e um amor radical. Radical. Priscila arriscou a sua própria vida por Paulo. Não é isso que está no versículo 4? Veja, vamos imaginar aqui, o texto não esclarece isso, mas vamos apenas supor que este casal tivesse filhos. Priscila não arrisca a sua vida pelo seu marido aqui. Ela não está arriscando a vida pelos seus filhos. O texto está dizendo que ela arriscou a sua vida por um irmão em Cristo, no caso, o apóstolo Paulo, que reconhece isso. Veja, meus irmãos, que Priscila, juntamente com seu marido, estão demonstrando aí um amor verdadeiro, um amor concreto, um amor real, um amor que é capaz de ir até os extremos por causa de alguém que faz parte da mesma família
eles fizeram, mas foi tão marcante que Paulo nunca se esqueceu disso e trata disso nessa carta, pontua isso. Priscila e o seu marido não apenas falaram sobre o amor, mas eles viveram isso e demonstraram isso na prática. O que nós aprendemos aqui com Priscila e Áquila, meus irmãos? 3 lições bem objetivas. O que nós aprendemos com essa mulher e com o seu marido? Primeiro, pode ser que esposas se destaquem mais que seus esposos dentro ou fora de casa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos e precisamos guardar. Essa é uma possibilidade. Eventualmente, esposas têm um destaque maior dentro e fora de casa. Agora veja, isso não significa que deva ser insubmissa. E isso, inclusive, não deve ser usado pelas mulheres casadas cristãs como objeto, mecanismo para se tornarem submissas. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Maridos e mulheres, na verdade, devem estar bem resolvidos quanto a isso e apoiarem-se mutuamente, incentivarem-se mutuamente quando situações dessa natureza ocorrem. Segunda lição: tudo que nós fazemos, todo o trabalho que nós desempenhamos, toda a carreira deve ser para Cristo e por causa dele. Priscila e Áquila fazem isso e demonstram isso, meus irmãos. Veja o que Paulo diz lá em Filipenses 1:21. Paulo diz que o viver é Cristo. O viver é Cristo. E é assim que nós devemos viver também como Priscila e Áquila. E a terceira lição: o nosso amor sempre deve ser sacrificial, deve ser concreto e deve ser marcante, deve marcar a vida das pessoas. O nosso amor em relação a elas. Nós devemos, nesse sentido, à medida do possível, unir as nossas forças para o bem daqueles que estão à nossa volta, unir as nossas forças para o bem da igreja local, unir as nossas forças, meus irmãos, para o bem do reino de Deus. Mas eu caminho aqui para o final pensando o seguinte, meus irmãos. Paulo cita aqui 10 mulheres e dá dicas a mulheres solteiras e casadas, como elas devem atuar, mas Paulo dá algumas dicas aqui às mulheres, no geral, e por tabela também aos homens. Algumas lições aqui rapidamente, para as mulheres e para os homens. Veja, Paulo destaca aqui 4 mulheres, atenção, que trabalham muito, trabalham arduamente, conforme algumas traduções bíblicas. E eu destaco aqui quem são elas e a quem Paulo faz referência. Paulo destaca nesse sentido Maria, Trifena, Trifosa e Pérsia, verso 6 e verso 12. Paulo diz a respeito delas, são mulheres que trabalhavam muito, trabalhavam arduamente. São mulheres que não mediram esforço, se afadigaram, suaram a camisa no seu trabalho, naquilo que faziam. Aí você pode olhar para mim e pensar, pastora, mas e daí? O que nós tiramos daí? Observe o seguinte: numa época como a nossa, em dias como os nossos, nessa geração que a gente vive, uma geração marcada, atenção a isso, pelo egoísmo, pelo individualismo, pelo materialismo, pela preocupação muito mais de ter do que de ser, uma geração marcada pela vaidade, uma geração marcada pela sensualidade, uma geração assim, meus irmãos, essas mulheres aqui, essas 4 mulheres citadas aqui por Paulo, nos encorajam a deixar todas essas coisas em segundo plano. Que coisas? Egoísmo, individualismo, materialismo, vaidade, sensualidade. Deixar todas essas coisas em segundo plano, quem sabe até mesmo nem fazer parte delas. Não ter essas coisas na nossa vida, elas nos encorajam a isso.
e deixar tudo isso de lado e trabalhar no reino de Deus, para Deus, em função dele. Isso não significa dizer que precisamos deixar completamente preocupações que são legítimas conosco, com a nossa saúde, com o nosso visual, com questões que envolvem a nossa família, com questões que envolvem a nossa profissão. Mas o que essas mulheres aqui estão mostrando é que a prioridade delas era o reino de Deus, era servir ao Senhor. E nós estamos sendo encorajados por essas 4 mulheres a sermos menos egoístas, menos individualistas, menos materialistas, etc, etc, etc. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com essas mulheres aqui no geral, no capítulo 16 de Romanos, quando Paulo está terminando a sua carta. Veja, quando Paulo fala de Júnias, ali no versículo 7, essa é uma lição muito importante aqui, meus irmãos. Quando Paulo fala de Júnias, esposa de Andrônico, ele diz que essas pessoas são parentes dele, que estiveram na prisão com ele. Mas são pessoas que estavam em Cristo antes dele. Você encontra isso lá no versículo 7. O que Paulo está dizendo aí? Que essas pessoas haviam se convertido antes dele. E agora viveram uma experiência dura juntos, foram convertidos já, foram presos. Mas eu destaco aqui, Júlia, que era parente de Paulo, havia se convertido antes. E aí me vem a seguinte questão: quantas vezes, possivelmente, quantas vezes essa mulher daqui, Júnias, orou pela conversão de Paulo? Quantas vezes, meus irmãos, essa mulher orou por aquele parente? Você conhece, possivelmente, o episódio da conversão de Paulo, lá em Atos capítulo 9. Mas isso foi fruto de oração. De oração. E é exatamente isso que penso eu aqui, todo crente deve fazer pelo resto da sua família, daqueles que ainda são descrentes, que ainda não conhecem o Senhor, que não entregaram as suas vidas a Deus. Principalmente se esses parentes tiverem o mesmo caráter de Saulo de Tarso. E qual era o caráter de Saulo? O nome de Paulo antes da sua conversão. Qual era o caráter desse homem? É um caráter maldoso, de perseguir gente e de perseguir o Evangelho. Talvez você tenha parentes que agem assim, que debocham do Evangelho, que debocham do cristianismo, que não ligam para isso, que se afastam desse universo. Talvez você tenha gente dentro da sua casa, no contexto familiar, mais próximo ou mais distante, com características assim. Sabe o que Paulo está tentando nos mostrar aqui com isso? É que nós não devemos descansar jamais de orar por essas pessoas. Talvez pela esposa que ainda não se converteu, talvez pelo marido, talvez pelos filhos, talvez pelos pais, por alguém dentro da sua casa ou fora dela que ainda não conhece Jesus. Quanto tempo será que Júnias orou pela conversão de Paulo? E Paulo depois se transforma nesse homem que nós conhecemos hoje, o apóstolo dos gentios, um dos maiores personagens das Escrituras Sagradas. Mulheres e homens de Deus devem ser guerreiros de oração. Nesse sentido aqui, inclusive, eu quero sugerir a você, que se você tiver condições, sobretudo você que tem internet na sua casa, se você ainda não assistiu, assistir aquele filme que foi lançado lá em dezembro de 2015, O Quarto de Guerra. Quantos aqui assistiram esse filme? Alguns assistiram. Não todos. Você já assistiu, assista novamente a partir daquilo que você está ouvindo aqui. Se você não assistiu, tente assistir. Está disponível na Netflix.
No YouTube está disponível para adquirir, eu vi o preço ontem, R$ 25, R$ 24,90 para ser mais preciso. Você adquire o filme no YouTube e você vai poder assistir muitas vezes, inclusive chamar outras pessoas para assistir. E nesse filme você tem ali uma personagem que utiliza o quarto da sua casa como um ambiente de guerra, de batalha, através do qual e no qual batalhas, muitas batalhas são vencidas, muita guerra é vencida através da oração. Através da oração. Mas finalmente, meus irmãos, eu acho que não apenas eu, mas talvez você também fique sensibilizado com aquilo que nós temos aqui no versículo 13. Vamos ler novamente o versículo 13. Paulo diz: saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe. Ele diz: olha, a sua mãe tem um destaque muito grande na minha vida, porque ele diz que também tem sido mãe para mim. Essa mulher teve um papel muito especial na vida de Paulo. Veja, mãe é aquela que acolhe, que cuida, que trata, que ora, que investe, que se sacrifica. Mãe é aquela que ama, e ela faz isso pelos seus filhos, sejam aqueles que são naturais, mas também podem ser aqueles que ela escolheu para ser seus filhos. Quem sabe adotivos, ou quem sabe aqueles que são filhos na fé, no contexto de igreja. Paulo olha para essa mulher, e ele é muito grato a ela, porque essa mulher fez algumas coisas certamente muito especiais na vida dele. Certamente foi alguém que se sacrificou por ele, investiu nele, orou por ele, tratou dele, cuidou dele, o amou como filho. Paulo diz: essa mulher foi como mãe para mim, ela é mãe do Rufo, irmão meu em Cristo, mas ela é como se fosse a minha mãe. Meus irmãos, quantos de nós precisamos ser assim também com gente que está à nossa volta? Quanta gente à nossa volta precisa do nosso cuidado, do nosso trato, do nosso carinho, do nosso amparo, do nosso sustento, eventualmente do nosso sacrifício. Mulheres e homens de Deus precisam ter essa mesma visão que a mãe de Rufo tinha. Eu quero terminar aqui, meus irmãos, essa sermão. Que as mulheres da nossa igreja, desta igreja aqui, presbiteriana de Conchas, todas aprendam, ou quem sabe sejam incentivadas, porque já estão fazendo, mas ainda mais incentivadas, sobre como devem ser à luz daquilo que essas mulheres aqui da igreja de Roma estão sendo. Incentivadas e estimuladas a serem como essas mulheres. Por um outro lado, que os homens desta igreja, homens casados, solteiros, as mulheres casadas e solteiras também, mas os homens aqui, casados e solteiros, aprendam, ou quem sabe sejam também na mesma medida incentivados a serem, em relação a essas mulheres, suporte, encorajadores e em tudo amorosos, sejam servos de Deus no relacionamento com essas mulheres. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Nos abençoe com graça, nos abençoe com misericórdia, nos abençoe com paz, sobretudo nos relacionamentos entre mulheres e homens, relacionamentos muitas vezes tão difíceis.